Olá, meninas e meninos. Então, cá estou eu. Hoje a minha aula é sobre Margareta Gertruida Zelli, tá? Mais conhecida como Mata Hari. É um pedido, uma menina me pediu para falar sobre ela e eu vou falar, tá? Quem era Mata Hari? Era uma dançarina exótica, cortesã e considerada espiã da Primeira Guerra Mundial. Ela nasceu em 1876 e vai morrer em 1917, com 41 anos, fuzilada nos arredores de Paris, depois de ficar presa durante 7 meses, onde foi exaustivamente interrogada. Mas isso aí eu vou falar depois. Quem era Margareta, mais conhecida como Mata Hari? Bom, ela nasceu em 1876, como eu falei, nos Países Baixos. Bom, vou dar uma paradinha para explicar o que são Países Baixos. Todo mundo sabe que Países Baixos ou Holanda é a mesma coisa, tá? Mas por que o nome Países Baixos? Países Baixos é um país, como o nome diz, que tem baixa altitude. Pra vocês terem uma ideia, 27% da sua área e 60% da sua população estão situados abaixo do nível do mar. Então, os Países Baixos, conhecidos como a Holanda, capital, Haia, tá? É um país que faz fronteira ao sul com a Bélgica e a leste com a Alemanha, tá? Parte do seu território, já falei, né? 27% da sua área, foi obtido através de um elaborado sistema de polders e diques. O que é um polder? Polder é um terreno baixo alagável, protegido por diques. Daí o nome Países Baixos, que é constituído por polders, baixas terras. E o dique? O que é um dique? Obra da engenharia hidráulica, uma obra da engenharia que represa as águas correntes. Podem ser chamadas de represa, açude. Então, graças a esses diques, né, eles conseguiram, né, com que a água não avançasse para esses polders. Então, 60% da população vive abaixo do nível do mar e 27% da sua área também tem baixa altitude, tá bom? Por isso é Países Baixos, tá? Mas voltando a Margareta, como eu falei, ela nasceu na Holanda, ou Países Baixos. Ela, depois que ela morreu, ela foi sempre, durante muito tempo, alvo da curiosidade, tanto de biógrafos, quanto de romancistas, quanto de cineastas. E ela virou, com o tempo, o símbolo da ousadia feminina. Depois eu vou explicar por quê. Bom, como é que ela nasceu? Seu pai era um chapeleiro, fazia chapéus, chamava Adam Zelli. O seu pai se divorciou da mãe e a mãe morreu poucos anos depois, após o divórcio. Ela era a mais velha de 4 irmãos. Quando ela tinha 16 anos, ela já começou a se destacar pela sua grande beleza, tá? E ela estudava numa escola para ser professora. Mas ela foi expulsa da escola, sabe por quê? Porque ela se envolveu com um dos diretores. Por isso ela foi expulsa, tá? Isso é que está na história. E aí ela foi morar com seu tio, tá bom? Mas antes dela fazer 19 anos, ela respondeu a um anúncio de um capitão chamado Rudolf MacLeod, 20 anos mais velho que ela. Esse capitão procurava uma esposa. Então eles começaram a ter comunicação por correspondência. E após uma breve comunicação, eles se casaram em Amsterdã, em julho de 1895. Ela tinha 19 e ele 39. Depois que casaram, eles foram morar em Java, uma ilha da Indonésia. Vou parar para falar sobre a Indonésia. Indonésia é o maior arquipélago do mundo, tem mais de 17 mil ilhas, tá? E Jakarta é a capital da Indonésia. Sabe onde ela está? Na ilha de Java, para onde foi o casal, tá? A Indonésia está localizada no sudeste, entre o sudeste asiático e a Austrália. E tem
250 milhões de habitantes. É o 4º país mais populoso do mundo. Só para relembrar, o primeiro país é a China, mais populoso. Segundo, Índia. Terceiro, Estados Unidos. Quarto, Indonésia. E quinto, Brasil. Só para relembrar. Bom, embora a população da Indonésia seja a maioria muçulmana, ela tem uma mistura de muitas crenças religiosas, diferentes etnias, diferentes culturas, tá? Mas, voltando a Mata-Hari, como eu falei, ela e o marido foram para Java e tiveram um casal de filhos. O menino Norma e a menina Louise. Só que Norma morreu aos 3 anos de idade. E agora eu vou falar sobre essa tragédia ocorrida em 1899, tá? Na ocasião, quando o menino morreu, acharam que a causa da morte foi por complicações de um tratamento de sífilis, doença herdada dos pais. Mas, posteriormente, descobriu-se que ele morreu por envenenamento, tá? Quem envenenou? A babá, como vingança contra o pai, o Rudolf, tá? Porque ele teria abusado do marido dela, né? O marido da babá. Então, ela queria envenenar a família inteira, tá? Então, por esse abuso, esse servente nativo, o marido dela, ela tentou envenenar toda a família. Mas o único que morreu foi Norma, o menino de 3 anos, tá? Esse duro golpe deteriorou aquele casamento que já não estava lá muito bom, tá? O marido começou a beber, ficou alcoólatra e começou a agredir a mulher. Mata-Hari foi, ainda não é Mata-Hari, Margareta, por sua vez, passou a se dedicar à cultura javanesa. Começou a aprender danças exóticas e até técnicas sexuais orientais, que no futuro vão lhe proporcionar a fama de grande dançarina e grande cortesã de luxo, tá? Bom, cortesã, todo mundo sabe, é amante do rico, do poderoso. A palavra vem de corte, porque a maioria dos amantes poderiam ser nobres da realeza, da corte, tá? Bom, mas 3 anos depois que morreu o filho, o menino de 3 anos, o Norman, em 1902, o que eles fazem? Eles voltam para a Holanda, tá? E lá eles se separam, tá? No início, ela teve muita dificuldade para sobreviver, então vai até morar com uma tia e vende muitos objetos pessoais da sua casa. E logo, não demorou muito, o marido tirou a sua filha, alegando que ela tinha tido uma vida libertina em Java, então não tinha condições de criar a sua filha. Então ela ficou sozinha. O menino morreu e a filha foi tirada pelo marido, ex-marido. Tá. Isso aconteceu em 1902. Em 1903, um ano depois, ela muda-se para Paris, tá? A princípio, começou a trabalhar num circo. Ela primeiro tentou o modelo, mas não deu certo. Depois foi trabalhar num circo. Tornou-se uma profissional de dança exótica. E aí que ela começou a usar o seu nome artístico de Mata-Hari, conquistando fama e admiração da elite europeia. E aí ela, além do circo, ela começou a ser convidada para festas em luxuosas mansões. Então ela ficou famosíssima pela sua dança exótica. Ela usava roupas de seda transparente, biquínis bordados de joias, ornamentos nos braços, na cabeça. E vou mandar fotos dela, vocês vão ver como ela era linda e como ela se apresentava nessas danças lá em Paris, tá? Em 1905, tá? 2 anos depois que ela foi para Paris, ela já tinha um amante riquíssimo, um rico industrial, que a cobria de presentes. E passou até, nessa ocasião, a morar num hotel de luxo. Bom, isso em 1905. E em 1912, depois de desfrutar todas essas regalias, né, essa fama em Paris, em 1912,
a sua carreira artística começou a declinar. Mas a cortesã, não. Vocês vão ver. Bom, em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial começou em julho. E no início de 1914, né, ela agora já estava com 38 anos, ainda conseguiu se apresentar no Cassino de Berlim. Ela estava lá na Alemanha. Ela se apresentou no Cassino de Berlim, com 38 anos, em 1914, no início da guerra. Aí, a guerra começou em julho, tá? E aí, ela, em agosto, né, ela voltou para Amsterdã, tá? Porque a guerra começou a todo vapor. Eu vou falar agora da guerra. Então, ela voltou em agosto para Amsterdã e começou a ter uma vida discreta, tá? Conta-se que em maio de 1916, a guerra tinha 2 anos, ela foi procurada por um alemão, um adido alemão da embaixada lá em Haia, capital da Holanda, embaixada alemã. Esse alemão chamava Karl Kramer, tá? Era um adido alemão, que é um adido, um incorporado, um adicionado lá na embaixada. Esse Karl Kramer a procurou em maio de 1916, a guerra tinha 2 anos, e ele teria passado pequenas, entre aspas, tarefas para ela executar em Paris. O agente secreto, ele era um agente secreto alemão, e lhe ofereceu para esses pequenos trabalhos, essas pequenas tarefas, 20.000 francos pelos serviços prestados. Então, Mata Hari, depois desse encontro com esse adido alemão, esse agente secreto, ela foi para Paris, tá? Só que não como Mata Hari. Ela adquiriu o codinome de H21. H21, tá? Bom, então ela, como H21, teria entrado na lista dos colaboradores do serviço secreto alemão, tá? Bom, nesse período em que ela estava em Paris, como H21, como colaboradora do serviço secreto alemão, ela continuou virando uma grande cortesã. Teve vários amantes oficiais, políticos influentes. Para ela saber executar aquelas tarefas, ela tinha que ter esses amantes para ela puxar certos serviços, vamos dizer assim. E aí, além de ter esses grandes amantes oficiais, políticos influentes, ela também começou a ter livre passagem por diversos países, o que causou suspeitas ao governo francês. Primeiro, que ela era uma grande cortesã, tinha amantes alemães, ela tinha passagem livre por diversos países, chamou a atenção do governo francês. Então, o que aconteceu? Em 1917, ela foi presa na prisão de Saint-Lazare, onde foi interrogada durante 7 meses. Provas concretas eles não acharam, mas ela ter recebido 20.000 francos desse agente alemão, dela ter livre trânsito por vários países e ter todos esses amantes influentes, isso já eram provas para incriminá-la, tá? Bom, todo mundo sabe que a pena de espionagem era a pena de morte, né? E foi o que aconteceu. No dia 15 de outubro de 1917, faltava 1 ano para acabar a guerra, depois de 7 meses, foi levada para um bosque nos arredores de Paris, onde foi executada por 12 soldados da artilharia francesa. Dizem que ela recusou as vendas dos olhos e teria dito, as últimas palavras dela: eu tenho orgulho do meu passado e não fui espiã, eu fui Mata Hari. Bom, é aquela bendita frase quando a pessoa morre, antes de morrer, que a gente não sabe se é verdade ou se não é, tá? Ela tinha 41 anos quando ela foi executada. Agora, sobre a sua morte, tem muitas histórias fantasiosas, tem muitas lendas, eu vou contar algumas,
tá? Pelo menos, se não forem verdade, pelo menos a gente sabe o que aqui se espalhou na época. Bom, dizem que ela, quando ela estava, né, para ser fuzilada, ela lançou um beijo despedido aos seus executores. É uma lenda. Outra versão, outra lenda, de que ela abriu a túnica negra que ela estava vestindo e se mostrou nua. Isso é outra lenda. Bom, dos 12 atiradores, isso é uma verdade, só 4 atingiram. 8 não atingiram. De que 2 atingiram nas pernas e outros 2 no peito. E um dos atiradores atirou no coração, ela morreu instantaneamente. Bom, sua morte, como ela era famosa, tanto na Alemanha, quanto na Holanda, quanto em Paris, a sua morte correu o mundo. Um jornalista britânico detalhou todos os detalhes do momento da sua morte. É um jornalista britânico, né? Que eles adoram essas fofocas e adoram todos os detalhes. Falou da expressão do rosto na hora da morte, falou da maneira como ela caiu, de como ficou no chão. Então, essa notícia correu realmente o mundo, a notícia da sua morte. E o seu corpo? O seu corpo não foi sepultado. Ele foi dissecado e usado nas aulas de anatomia da Faculdade de Medicina da França. Era comum, né, com os executados da época, eles serem dissecados e usados nas aulas de anatomia. Era muito comum. E a cabeça? A cabeça foi embalsamada e permaneceu até 1958 no Museu de Criminosos da França. Na França tem o Museu dos Criminosos. Então, até 1958, a sua cabeça ficou lá. Mas, em 1958, ela desapareceu. Não se sabe se foi algum admirador. Ninguém sabe. Até hoje não apareceu. Quem sabe um dia vai aparecer. Tá? Gente, vou ficar por aqui. Hoje a aula foi curtinha, mas é o que eu tenho para dar hoje. Tá bom? Beijo. Até a próxima.